Olá, servos abençoados de Deus, pessoas de Deus que estão aí a cada dia, né, buscando, tentando encontrar uma forma de estar cada dia mais perto de Deus e entender, né, a sua vontade na vida. Eu em meu processo de compreensão, de entendimento da vontade de Deus para a minha vida, depois de muitas resistências, depois de muitas vezes recuar, parar, desanimar, ou então até me distrair com situações do mundo, né, de outras atividades, outras coisas, né, esse sentimento ele novamente brotou na minha vida, né, de tanto Deus, talvez, né, essa é a minha leitura, insistir em me dizer que eu não posso estar longe daquilo que Deus tinha para mim como missão. Eu passei a entender que Deus ele conhece, né? Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está dentro de nós. Então ele conhecia, eu acho que o primeiro passo para eu compreender isso, porque como a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, como eu sempre tive o temor ao Senhor, a sua palavra, sempre respeitei, sempre ouvi, sempre tentei obedecê-la. Muitas vezes achando que estava obedecendo, mas não estava exatamente. Então, acho que primeiro isso. Então, quando Deus vê que a gente tem o nosso coração inclinado, né? Tipo aquele salmo que diz que Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Né? Então, esse o adorem em espírito e em verdade é muito aquela coisa de você estar num lugar que não era para você estar ali. E algo está ali me inquietando, que não era aqui o meu lugar, não era para estar aqui. E algo fica ali me inquietando. Então, atitudes que você toma, coisas que você fala, que naquele momento você sente, opa, não era para ter falado isso, não era para ter falado assim, não era para ter agido dessa maneira, né? Então, existem coisas, existem sinais, coisas que vão, deixa eu fechar só aqui por conta do barulho, coisas que vão lhe inquietando, vai inquietando a sua vida. Então, chega uma hora que você se não basta, agora eu vou precisar parar para ouvir a voz do Senhor. Claro que algumas situações e algumas circunstâncias me fizeram parar realmente, né? Algumas dificuldades, né? Coisas que começaram a dar errado, oportunidades, situações que, eita, agora eu tenho um momento, por exemplo, eu tenho um tempo agora com Deus, e isso foi como? Perdi um trabalho, e aí agora eu vou dedicar um tempo, eu não dizia tanto que eu queria dedicar um tempo, né, para estudar a palavra de Deus, agora apareceu esse tempo, vou fazer ou não vou? Então, passei a fazer e passei a ter encontros maravilhosos com Deus. Intimidades, conversas, diálogos, né? Maravilhoso, entendimento de muitas coisas, assim, que antes eu não entendia. E que desta vez, né? Porque tiveram outros momentos que eu vivi esse tempo e fugi, voltava, fugia. Mas dessa vez veio de uma forma diferente. De uma maneira diferente. Sabe como quando tudo conspira a favor e cada vez mais você vai achando respostas? Então, foi dessa maneira que veio acontecer comigo. E isso me faz pensar todos os dias e refletir o quanto eu ainda estava leiga, não estava aberta para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Né? A palavra de Deus que ela é viva e eficaz, né? Ela é viva e eficaz. A gente lê isso todo dia a gente está com essas palavras. As palavras de Deus, os versículos da Bíblia, eles estão todos os dias com a gente, na nossa mente. Falando, mas a gente não vive como deveria viver aquilo ali. Né? E nessa nova fase que eu estou, eu venho aprendendo isso. Que não é viver
a palavra de Deus por viver. Eu não posso viver isso aqui. Por viver, eu tenho que inteiramente, né? Se eu pego aquele versículo, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre, é porque é literalmente isso. É assim que tem que acontecer, aquele que crê, né, Juliana? Aquele que crê, aquele que crê. Então, essa frase, essa expressão de Deus que diz, aquele que crê, né, que a gente sabe de cor e salteado, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Isso vai validar na minha vida a partir do momento que eu realmente, de fato, viver aquilo. Então, é isso que eu tenho visto que, assim, eu não vivia a palavra de Deus como eu achava que eu vivia a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Né? A tua palavra escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Nossa! Como isso tem uma profundidade. A tua palavra escondida dentro do meu coração. O que é isso na prática? O que vai ser isso na minha vivência? Quando eu precisar pegar esta palavra que ela é viva e trazer para a minha vivência com Deus, o que vai ser isso? Né? A tua palavra escondi para não pecar contra ti. O que vai ser isso na minha vida? Como é que eu vou precisar agir dentro desta palavra, dentro do que está aqui? Né? E por esses dias, né, e aí vou iniciar a minha fala com relação ao que me fez gravar esse vídeo, né, que por esses dias, muitas coisinhas, mas são coisas pontuais, que vinha dando errado. Acho que depois de um período aí que eu venho buscando fortemente a presença e a graça de Deus, entendê-lo, ouvi-lo, né? Uma vivência que eu estou tendo de leitura bíblica, de oração diária, de ouvir pregações, ouvir muito a palavra de Deus, me fortalecer em Deus até achar realmente a resposta. Então, muitas coisas vieram dando errado. Bom, eu vou chamar de dando errado, mas para Deus não tem nada errado. Tudo está indo pelo caminho certo, Deus está no controle de tudo. E algumas coisas, uma notícia que eu recebi de uma pessoa sobre uma coisa triste, que eu não queria que acontecesse. Inclusive, essa pessoa estava no meu propósito de oração, está e permanece no meu propósito de oração, né? E eu posso dizer assim, mas Senhor, eu não estou orando por essa pessoa. Como é que está acontecendo isso? Né? Outra pessoa que também estava no plano ali de Deus e algumas coisas têm tentado desviar o olhar dessa pessoa e tenho confiado que Deus está controlando tudo, está tudo certo. Tudo já está escrito por Deus, né? Então, assim, eu acho que essa é isso é o que Deus quer de nós, é que exista uma plena firmeza naquilo que nós acreditamos sobre Ele, né? Naquilo que nós vivemos. A gente não pode retroceder. A palavra para mim, ela tem sido muito assim, que deve haver perseverança. Perseverança é a palavra. Eu não posso me desviar, sair do lugar, sair do caminho, né? E talvez hoje essa palavra também seja para você, porque Deus, ele me inquietou a vir aqui e gravar esse vídeo com relação a isso, porque eu faço, meu Deus, quem sou eu no meio de tantos pregadores para trazer, né, alguma coisa assim, mas que eu acredito, eu creio que se ele me inquietou é porque existem pessoas que estão precisando ouvir da melhor forma possível. Tem gente que precisa de uma palavra lá, mas tem pessoas que, de uma forma simples e tranquila, ela precisa ouvir aquilo ali, né? E, assim, eu queria, né, que a gente, nesse diálogo, claro que ele não pode ser um diálogo sem a palavra do Senhor. Então, ontem, quando Deus estava me falando sobre isso,
sobre gravar esse vídeo e eu estava tentando explicar a Deus algumas coisas que não me faziam gravar os vídeos, que não me permitiam, né? A gente estava tentando entrar num acordo. E aconteceu hoje, conforme se eu gravar o vídeo, tem que acontecer assim, 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 e aconteceu. Então, assim, feito. Então, não tem como fugir, né? Foi meu combinado com Deus. E por isso que estou fazendo isso, né? Então, ontem Deus ele me deu essa palavra, nessa inquietação de, né, eu estava meio que com um sentimento de inconformidade com alguma coisa, uma coisa que eu soube que mas Senhor, né? E assim, a palavra de Deus, Senhor, o que aconteceu? O que pode ter acontecido? E aí veio essa palavra de Deus na minha mente, assim, Deus falou comigo e eu procurei onde era o versículo, que era aqui em Mateus 7, né? E aí existem muitos preceitos, muitas orientações aqui de Jesus para as pessoas, né? Com relação à sua postura como cristão, né? As coisas que devem ser feitas. E aqui em Mateus 7, alguns pontos só que eu queria levar, não sou pregadora, que eu queria levar aqui em consideração com relação a isso, é que Mateus 7, capítulo 14, né, que traz um esclarecimento para nós, né, porque é muito difícil a gente viver uma vida constante, né, e fortalecida em Deus, porque existem muitas coisas que querem nos tirar do foco, né, ou quer trazer desânimo, ou quer trazer distrações, né, da gente pensar, é melhor a gente estar se distraindo, né, não estar preso a isso, mas assim, aí veio aqui a palavra para mim dizendo, né, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E aí a gente parar, e ainda tem assim, ó, e são poucos os que acertam com ela. Então, se a gente parar mesmo para meditar nesta palavra, ela acaba em tanta da coisa, tanta situação. Eu vinha questionando porque um tempo eu passei aconselhando um casal, Deus ele fez coisas grandiosíssimas na minha vida, né? Que também é um dos meus propósitos para trazer essas situações, coisas que eu aprendi, muitas coisas que eu aprendi. Então, uma vez eu consegui, pela graça de Deus, ou Deus através de mim, usando, sei, com o que eu aprendi sobre o meu casamento, eu consegui ajudar um outro casal que estava com essa dificuldade. Só que quando a gente é resgatado, assim, tem um casamento restaurado, resgatado, né? Existem alguns princípios que nós temos que seguir com relação àquele propósito de permanecer, do casamento permanecer, né? Então existem princípios. E aí, agora existe novamente uma possibilidade de separação desse casal, enfim, né? Acho que já depois de mais 2 anos, depois da restauração, né? A restauração, passou-se 2 anos e agora novamente crise de casamento. E o porquê? Por quê? Por quê? E aí me veio, né, essa palavra. E eu comecei a lembrar das coisas que eu falava, que eu mandava de mensagem. E Deus me fez entender que os princípios não foram seguidos. Olha, a gente precisa ter uma sustentação, nós precisamos ter uma firmeza naquilo que a gente quer como um propósito, né, para a nossa vida. Então, eu tenho que ter um alicerce. E eu não posso deixar escapar de mim. Eu não posso me distrair, não. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a nossa carne. São contra as potestades. E elas investem. E se eu não tiver dentro da palavra, se eu não tiver no Espírito Santo, se eu não estiver buscando a Deus, eu não consigo enxergar isso.
mas eles não deixam de investir em mim. Existe o nível terreno e existe o nível espiritual. E eu, estando aqui a nível terreno, eu não consigo perceber esse agir aqui, ó. Os principados e potestades querem investir na minha vida. Se eu estou aqui, eu consigo enxergar e eu consigo guerrear plenamente com eles. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Quando a gente deixa de cumprir os princípios, né, que estão revelados na palavra de Deus, a gente deixa de enxergar isso. Nós deixamos de ver que os principados e potestades estão o tempo inteiro. O diabo, né, ele está ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. E quem é que ele pode tragar? Quem é que ele traga? Ele traga aqueles que não estão em vigília. Aqueles que não estão com os olhos espirituais abertos para ver a sua investida. E ele está ali investindo. Porque a gente não consegue estar no mundo espiritual, sobrenatural, se nós não estivermos em oração, lendo a palavra, buscando a voz do Senhor em nossa vida. A gente não vai conseguir enxergar. Né? Aí por isso, é quando eu tive a resposta de Deus, me dizendo que não é fácil, é uma luta muito, muito ferrenha. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. A vida, não é essa vida aqui que a gente vive, não. Não é essa, não. Essa aqui ela é vazia. Uma vida fútil. Sabe que a gente vai ali, vem aqui, compra uma coisa, outra. E daqui a pouco, poxa, sentindo falta de alguma coisa. Não, a vida com Jesus, essa vida que é falada aqui, é aquela vida completa. Que pode vir o que vier. Né? E a gente tá ali firme, confiante. Ou com fé pouca, a fé às vezes enfraquece, às vezes existe o desânimo, existe, mas não nos abala por total. Pode nos derrubar, mas não nos derrota. E aí, Mateus 7, aí vamos lá no versículo 21, né? Diz aqui que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, existe o fazer a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor o tempo todo para a nossa vida? A gente está o tempo todo, a gente sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Está aqui. Né? Só que as distrações terrenas, elas não nos deixam permanecer. É preciso ter uma permanência, uma disciplina, insistir. Insistir em estar. Ou pensa que é fácil para mim estar? Insistir, permanecer, querer fazer. Tem dia que a gente não quer fazer. Eita, tem dia que a gente fala, eita, poxa, não fiz como era para ter feito, como era para ser, poxa. Orei assim, bem pouquinho, ainda nem orei hoje. Eita, de manhã, nem orei de manhã, era para ter orado, não orei. De ter feito essa briga, nem orei para dormir, porque também de manhã eu tinha feito aquela oração. Então, são coisas assim. E de tudo isso, Deus veio para mim com a confirmação, porque de verdade foi esse versículo aqui, né, que ele trouxe, que é o segredo, né, de tudo aquilo que a gente escutou. Então aqui tem vários, né, Mateus capítulo 7, ele tem vários conselhos de Jesus para nós, e no final de tudo aqui, quando ele fecha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve e pratica. Eu costumo dizer que Deus ele é condicional. Tudo é se ouvir as minhas palavras e se praticar
ficar. Porque a efetivação da ação, ela precisa existir. Não adianta eu só ouvir, eu só ler, eu só saber. Tantos versículos também que eu sei, que eu digo, que eu falo. Mas é viver, é colocar na vida, é enraigar em você a palavra. Eu não fazia isso. Eu não fazia isso. E quando eu vi, eu estava inclinada, decaída ali de novo. Por que eu caí? Por que eu... Meu Deus, prostrada. Por quê? Por quê? Porque de novo, vai e volta de novo, tentando se fortalecer novamente, sei o quê. Daqui a pouco tava eu... Por quê? Porque a gente se deixa ser como esta pessoa aqui que Jesus cita no capítulo 26, antes de voltar lá no 24, todo aquele que ouve essas minhas palavras não as pratica, ele é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ele não se preocupou em edificar a sua casa, em pegar tudo que aprendeu, todas as palavras, e assim, olha, segurar com todas as forças, de forma metafórica, e dizer, olha, pode vir o que vier, mas eu vou estar firme nisso aqui, eu vou estar olhando para o alvo, eu vou estar lembrando todas as vezes. Então, essa palavra que eu aprendi hoje, eu tenho que, naquele momento do teste, eu tenho que lembrar desta palavra, porque vai vir a dificuldade, vai vir um teste. Aí quando vem o teste, eu lembro, olha, cadê a palavra? A palavra que Deus me deu foi essa. Então, que eu tenho que confiar, que eu tenho que firmar minha palavra, eu tenho que me firmar naquela palavra que o Senhor me disse. Aí eu vou me segurando, vou praticando. Deus falou, é assim, é dessa forma. E eu não posso recuar, é isso daqui. Eu tenho vivido situações que eu digo, Deus falou. Se Deus falou, está falado, é o que Ele disse. Por que eu vou agora me desesperar? Vou não. Ele falou. Ele disse que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Por que eu vou agora desanimar? Deixa que Deus está trabalhando. Eu ouvi palavras de Deus dizendo que está tudo pronto já, tudo certo. E por que agora eu vou recuar? Eu vou desanimar. Eu vou dar para trás. Eu vou ser esse homem que não se preocupou em firmar a palavra de Deus, de construir uma fortaleza, uma base sólida para a sua casa, para aquilo que está sendo construído dentro de você. Existem coisas que Deus está construindo em você e você precisa solidificar aquilo que Deus está construindo em você. E não é na areia, não é aqui, construiu a sua casa sobre areia. Eu não posso construir a minha casa sobre areia, porque vem chuva. A chuva vem. Eita, quanta chuva em nossa vida. Chuva. Vem aqui, chuva em nós, sobre a nossa cabeça. Rios transbordam, a palavra diz, transborda os rios, olha, vem por cima, vem por baixo, e vem água. Minha casa tá como? Como é que tá essa casa? Como é que tá a minha casa? Ela tá preparada para essa chuva, para esse transbordar do rio, né? Olha aqui, em cima chuva, embaixo rios transbordam. Vai me sufocar se eu não tiver cuidado, se não tiver bem estruturado. Ventos sopram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Aí vem o vento que te empurra, que quer desmanchar tudo aquilo que você construiu. É isso que acontece com quem constrói a sua casa. O ensinamento que Deus tem dado, o aprendizado,
E você coloca, você não se preocupa de firmar aquilo que você está aprendendo num lugar fixo e seguro, sólido, forte e seguro. A primeira chuva, não vem nem o rio, nem deixa o rio transbordar. A primeira chuva que vier, e o rio que transbordar, e o vento que soprar, vai ser ligeiro para derrubar você. E você vai fazer como eu fiz muitas vezes. Quando eu me vejo, eu estou prostrada. E eu faço, por que, Senhor? Porque, meu Deus, por quê? Porque eu não firmei a minha casa sobre a rocha, que é o que fala aqui. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente. Porque os que não praticam, os que não colocam na prática, na ação, não efetiva a palavra, porque você sabe que quando você receber a palavra, você vai precisar efetivá-la na sua vida. Vai ser como uma... Porque a palavra diz é como uma espada de 2 gumes que penetra. Né? E aí, é isso que acontece. Quando a gente pega a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e pratica, naquele momento que a gente pratica, praticar é viver a experiência da palavra de Deus em nós, da ação da palavra de Deus em nós, ela entrando em nossas vidas. E quando isso se efetiva em nós, em outros momentos, não abala mais não. Abala mais não. Sabe, a gente fica como que blindado daquele dardo. Claro que o inimigo ele vai tentar outros dardos, outras coisas, outras maneiras. E aí vem outra. Se vier outro dardo, você pega outra palavra e lança e pratica. E aquilo ali entra em nós, nos blinda, nos fortalece e a gente, né, não cai, não desvanece. Eu entendo que é dessa forma que as coisas elas vão acontecendo. Eu não quero deixar o vídeo muito longo. Então, para a gente concluir aqui, ó, ele edificou a sua casa, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva na rocha, ó. A casa está na rocha, eu me preocupei em isolar a minha casinha para ela não ser abalada. E tinha que ser num lugar fixo, num lugar que, vindo a chuva, ela não atingisse a minha casa, ela está na rocha. Minha casa está numa rocha e a chuva não vai alcançá-la. O rio transbordou, os rios transbordaram, mas não alcança a minha casa que está na rocha. Que rocha é essa? Que rocha é essa? E aí, o vento soprou com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. A rocha, que é Cristo. Cristo é a palavra. E a palavra, ela tem que estar, permanecer em nós. É essa vivência da palavra. É naquela hora do momento difícil a gente segurar, a gente bloquear com a palavra. Opa! Vem lá a dificuldade e eu, peraí. A palavra de Deus, ela diz assim. Deus, na sua palavra, disse isso. Eu tenho a promessa de Deus. Eu tenho a palavra de Deus em mim. Ainda que os montes, né? Deus pode fazer, pode agir. E ainda que Deus permita tanta coisa acontecer, mas Ele permite aqui para mostrar que quando você estiver no outro cenário, vai dizer, ó, isso aqui aconteceu, mas aqui veio a honra de Deus. Glória a Deus, louva a Deus pela sua palavra. Obrigada, Senhor, pela sua palavra.
Eu espero que isso seja de fortalecimento para a sua vida, que esta palavra seja de fortalecimento para a sua vida, que ela encontre lugar na vida de alguém, que sirva para que alguém seja edificada neste momento que estiver ouvindo esta palavra, e para você me incentivar, me motivar cada vez mais, pensar, não? Existem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Algumas pessoas estão precisando nesse momento ouvir essa palavra. Então você deixa aí no comentário o dia que você ouviu essa palavra que foi bênção na sua vida. E eu glorificarei o nome do Senhor com você, com relação a isso. Que da mesma forma que eu tive essa compreensão de que eu precisava de fato viver, eu não estava vivendo o que a palavra de Deus dizia que eu tinha que viver, que eu tinha que me segurar nela, que eu tinha que viver essa experiência da palavra. A palavra não é só você ler aqui, se alegrar, oh Deus, como tu és maravilhoso, e vai embora, e nas dificuldades você se desespera, você chora, você desanima, você reclama com Deus, você briga com Deus, ao invés de dizer, oxente, e o que eu li na palavra? Não serve não, é Deus, é Jesus. A palavra é Jesus. Se ele disse, está dito. Ninguém pode me impedir de crer. Eu ouvi essa palavra semana passada, achei maravilhosa. Ninguém pode impedir você de crer. Se é uma coisa que ninguém pode tomar de você. É isso. É de você crer. De você crer. Porque pode vir as guerras. Podem vir as guerras. Mas você está ali dentro. Você pode estar passando a luta que estiver passando, mas você está ali dentro de você. Eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu me lembro do que tu me falaste. E eu creio. E vai se cumprir. E vai acontecer. E Deus vai fazer. É muita coisa boa que Deus faz. É muito maravilhoso. Então, que essa palavra sirva de edificação para a sua vida, assim como serviu para mim, como está servindo, como está me fortalecendo mais ainda agora. E que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Em nome de Jesus.